Quando se fala em Superman, a gente sempre carrega um peso. Ele é o primeiro super-herói dos quadrinhos, ele é um símbolo de esperança e já teve altos e baixos dentro do cinema. E agora, depois de tantos rumores, tantas especulações, tantas mudanças de direções, mudanças de caminho, tantas interpretações pessoais do Superman que foram para o cinema, finalmente chegou o novo filme do Superman. E aí sim, meu amigo, dá pra dizer que é o Superman de volta. Eu voltei. Eu achei o novo filme do Superman, então sem a menor enrolação possível, vamos ver qual é desse filme. E aí, de pessoas com a cueca em cima da calça, tudo beleza? Eu sou o Maio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dirigido por James Gunn, o diretor de Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida, por exemplo, o novo filme marca o recomeço do universo DC no cinema. David Cornsweet assume o papel de Clark Kent, um novo Superman já ativo, mas ainda tentando equilibrar sua herança kryptoniana com sua criação humana no Kansas. A história não é mais uma origem do personagem, mas sim uma jornada que mostra como ele lida com o fato de ser um herói em um mundo imperfeito, onde o cinismo e a violência frequentemente vencem. Ao seu lado está Lois Lane, interpretado por Rachel Brosnahan, como uma jornalista determinada e parceira essencial nessa caminhada. O elenco ainda conta com nomes como Nicholas Hoult no papel de Lex Luthor, Nathan Fillion como Lanterna Verde Guy Gardner, Isabella Merced como Mulher Gavião e outros membros de uma equipe de super-heróis já existente nesse universo. Com um tom que mistura otimismo clássico com questões mais contemporâneas, o filme meio que busca resgatar a essência do Superman como um símbolo de esperança, sem ignorar os conflitos em um mundo moderno. Assim como tá no título, o Superman voltou finalmente. Amém. Falando um pouco mais da minha vida particular, eu sou um cara extremamente fã do Superman. É até suspeito eu falar porque o Superman ele não é o meu personagem, meu super-herói favorito. Ele é o meu personagem de tudo favorito. Então talvez a minha opinião, ela tá muito de acordo com o que eu gosto do personagem. E o que eu sempre quis ver do personagem no cinema. Que vamos lá, gente. A minha geração cresceu com... Eu assisti os Superman do Christopher Reeve, enfim. Só que a minha geração cresceu com o Superman do Henry Cavill. Mas eu cresci com esse Superman que não tem esperança. O Superman do Henry Cavill é muito depressivo. Mas eu não quero falar de algo passadas, né? Vamos falar de coisas atuais. Por que não me esquece? Superman do James Gunn de 2025, ele é um puta filme, é um filmão. Ele tem alguns pontos negativos, sim. E eu gostaria de começar pelos pontos negativos porque é curtinho, é pouca coisa. Please. Pode acontecer, eu talvez senti um pouco da falta de ver um pouco mais do Clark Kent. Clark Kent, o que aparece é basicamente o que tá no trailer. A comédia em si do filme, por ser um filme do James Gunn, talvez eu esperasse mais, talvez eu esperasse rir mais. E eu achei a comédia ruim em certos momentos. Por exemplo, é uma cena que também tá no trailer. E, gente, pelo amor de Deus, esse vídeo tem spoiler. Mas, por exemplo, uma cena que tá no trailer, que é a do Superman abraçado com a Lois Lane enquanto tem um bicho lá atrás imenso. Aquela cena ali, enquanto o Superman conversa com a Lois Lane e o pau tá quebrando lá, ele fala, não vou ajudar lá o pessoal porque eles dão conta. Não é uma piada que caiu bem. É engraçado ver o Lanterna Verde com um bastão batendo naquele bicho. É, mas não pega muito bem, sabe? E aí, ao decorrer do filme, as piadas mais engraçadas são ou com o Guy Gardner, que é o Lanterna Verde, ou com o Krypto. E assim, gente, questão de história, em questão de enredo, em questão... É clichê, é o mais do mesmo. A gente já viu esse arco, já viu esse filme, já viu tudo isso acontecer de formas de narrativas diferentes em Homem de Aço, no Superman do Christopher Reeve, em outros filmes de super-heróis. Só que aqui é diferente. Aqui, por ser com um personagem que tava muito mal utilizado no cinema, eu acho que isso deu um frescor tão grande que a gente nem se importou se é um filme clichê de super-herói. Agora, o que eu acho ruim, e eu não sei se é mais um problema foi particular meu ou de fato muita gente passou por isso, é que eu senti que muita coisa que tá no filme tá no trailer. Lá vem. 80% das coisas que estão no filme estão no trailer. Lógico que numa versão mais alongada, na versão com diálogos mais aprofundados, né? Mas muita coisa tá no trailer. É poucas cenas de ação que não estão nos trailers e materiais de divulgação. Talvez eu tenha errado, eu já não sou um cara de ver trailer, só que esse filme eu tava tão empolgado que eu vi muito trailer. Talvez provavelmente seja comigo, que eu vi muito trailer, vi muito material, mas eu senti que usaram muita coisa do filme nos trailers e nos materiais. Chato pra caralho. Enfim, chega de falar de ponto negativo, chega de falar de coisa ruim, vamos falar o que eu achei bom no filme, que tem a rodo nesse filme. Finalmente. A começar que a essência do Superman finalmente voltou. Alguém finalmente entendeu
entendeu o que é o Superman. E eu só vou exemplificar com uma cena pra vocês. Enquanto a gangue da justiça, que é composta pelo Senhor Fantástico, Guy Gardner e a Mulher Gavião, estão dando conta de um caju, que também tá nos trailers, o Superman fica em volta, tirando as pessoas, protegendo as pessoas. E uma cena que é o puro Superman é ele salvando um esquilo. Aquilo é Superman, cara. Eles preocupando com o bem-estar de todos, pra depois se preocupar com o que fazer com o caju. E outra cena envolvendo o próprio caju. Enquanto a gangue da justiça queria matar o caju, Superman queria levar ele vivo pra outro lugar pra fazer experimento, mas não queria matar. Cara, o Superman, ele é o símbolo da esperança, ele é o símbolo da bondade a ponto de ser bobo. Mas é a essência do Superman, é o personagem. Esse é o Superman. Finalmente recuperar essa essência do bondoso, do personagem esperançoso. Cara, não queria voltar em Águas Passadas, mas o Superman do Henry Cavill no Batman vs Superman fala que tá sem esperança. Se o Superman tá sem esperança, quem vai ter esperança? Eu! As cenas de combate que envolvem o Superman são maravilhosas. E é um Superman que tá atuando há 3 anos. Ou seja, ele tá descobrindo seus poderes. Ele descobre a visão de calor neste filme. Ele aparentemente ele descobre o sopro congelante neste filme também. E é interessante, é legal a gente ver o desenvolvimento, a gente ver a jornada dele aprendendo com a gente, que a gente acompanha esse desenvolvimento dele. Então, durante o filme é que ele aprende, que ele solta raio laser, que ele tem o sopro congelante. Só não foi citado no filme a super audição. A cena final, aquele diálogo de humanidade entre o Clark, entre o Superman e o Lex Luthor, é o sinônimo desse Superman, é o sinônimo do Superman. Um baita de um diálogo de humanidade, de força de vontade, de força de levantar, esperança pro próximo dia. Aquilo é o Superman. No fim das contas, esse filme, apesar de não ter muito Clark Kent, esse filme não de forma literária, mas ele se trata muito mais do Clark do que o Superman. O que eu quero dizer, ele se trata muito mais do humano, Clark Kent, da forma que enxerga o mundo, da forma de proteger o ser humano, o que é ser humano, do que o Superman, um alienígena super poderoso que vem de fora, visão raio laser, sopro congelante, voa tudo. Esse filme é sobre ser humano entre Clark Kent e Superman. Superman é isso, o Superman é esperança, o Superman, ele é o que está no filme. Inclusive tem uma cena, uma frase, umas histórias do Superman que é o que representa o Superman. Aí o momento que o Jonathan ele dá uma aval pro Clark, que quer tomar uma decisão difícil, aí o Jonathan fala pro Clark: o maior poder do Superman não é voar e nem a visão de raio-x, é saber a coisa certa a ser feita. Isto é Superman, e isto está nesse filme. Os personagens secundários desse filme são muito bons. E aí tava um medo. Eu tava assistindo o trailer e eu tava com uma leve sensação que era muita coisa. Meu Deus, era Guy Gardner, a Mulher Gavião, era o Senhor Fantástico, era Metamorfo, era o Superman, daí tinha que tratar Superman e Clark, Jonathan e Martha, Lois Lane, Jimmy. O Jimmy aparentava no próprio trailer ter um tempo de tela maior e de fato tem. Aí Lex Luthor, o Ultraman, aí Krypto, aí a Fortaleza na minha concepção era muita coisa. E funciona, querendo ou não funciona, ninguém fica muito largado, porque ninguém precisa ter tanta importância tanto quanto Superman e Lex Luthor, no fim das contas. Mas vamos lá, a Lois Lane tá excelente. Rachel Brosnahan, que é a atriz da Lois Lane, e o David Corenswet tem uma química incrível. E olha, já me arrisco a dizer que é a melhor Lois Lane dos cinemas. É muito forte essa aspa. O Jimmy Olsen, ele tem uma importância muito legal no filme. Acho que é a primeira vez que faz tempo que eu não vejo o Superman do Christopher Reeve. Tem que rever. Mas eu acho que talvez seja a primeira vez que o Jimmy Olsen tenha tanta importância no filme. Krypto, não preciso nem comentar. Talvez ele seja a melhor coisa do ponto de comédia / ação, porque ele tem a comédia, mas ele é badass, ele tem ação também. Krypto é muito bom nesse filme. O Guy Gardner, ele tem um charme, aquela babaquice dele tem um charme, tem um negócio que cativa a gente a querer saber mais, a querer ver mais coisas. Inclusive ele tá até na segunda temporada do Pacificador. Mas o Guy Gardner, a gangue da justiça em si é muito interessante. A Mulher Gavião é escanteada, a Mulher Gavião pouco aparece, tem uma cena interessante lá no final, ela dizendo que não é o Superman, mas de resto ela quase nem aparece. Os que aparecem mais é o Guy Gardner e o Senhor Incrível, que tá, o Senhor Incrível, olha, eu me arrisco a dizer que ele é a melhor coisa da Gangue da Justiça. Ele tá muito legal no filme, tá muito bom. Até o Metamorfo tá legal nesse filme, que eu pensei que ia não ter nenhuma importância, até nesse filme ele tá legal. E aí, cara, eu tenho que citar de uma forma exclusiva o Lex Luthor. O Lex Luthor, eu me arrisco a dizer que, tirando o Superman, olha, brigando ali com o Superman, ele é a segunda melhor coisa do filme. Lex Luthor e Superman são as melhores coisas do filme pra mim. A relação entre eles, de Batman e Coringa,
um não viver sem o outro, mas um odeia o outro, tá no Lex Luthor. O Nicholas Hoult manda bem demais. A cada olhar dele você vê o ódio dele perante o Superman. A cada fala dele você vê que ele quer destruir ele. Ele é megalomaníaco, ele é minimalista. Incrível. O Nicholas Hoult interpretou muito bem o Lex Luthor. Pra mim, o Lex Luthor, tirando o Superman, é a melhor coisa do filme. E chegando mais ao final, já tinha tudo que eu tinha pra falar, acho que eu já falei. Ficou até de uma forma meio desorganizada, gente. Peço até perdão, porque esse vídeo não tem um roteiro, assim, como o Rebobinando, por exemplo. Até porque é um filme que eu gostei muito, é um personagem que eu sou muito fã. E aí eu quis fazer meio no freestyle, meio com roteiro e meio com freestyle. Mas enfim, gente, ó, antes de qualquer coisa, eu talvez precise rever os filmes do Christopher Reeve. Mas na minha mente, talvez esse filme, com o tempo, ele se torne o melhor filme do Superman no cinema. É o melhor Superman em questão de essência dos quadrinhos? Gente, se não é, tá aqui com o Christopher Reeve. É que muita coisa que o Christopher Reeve andou por esse Superman correr. Basicamente é isso. E pra mim, Superman de 2025 é um belo de nota 8. Mas foi, galera, essa foi a minha opinião sobre Superman, talvez o filme que eu tava mais ansioso pra ver esse ano, hein, junto com Extermínio e Evolução. Comenta aí embaixo quais são as suas expectativas se você não assistiu, se você assistiu, qual a sua nota e qual a sua avaliação desse filme. Esse foi o vídeo, espero ter gostado. Gente, eu quero bater 1000 inscritos até o final desse ano, eu peço a ajuda de vocês, a gente não tá muito longe. Compartilha pros teus amigos, dá o like, comenta, engaja o canal, por favor. Esse foi o vídeo, espero ter gostado. Like favorito, compartilha pros teus amigos, falou? Valeu. Vou pegar uma onda.